Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 9. Essa é a primeira parte. Na aula 9 a gente vai falar sobre o movimento de projéteis. E nessa primeira videoaula a gente vai tratar o sistema mais simples, onde não há existência de forças dissipativas, como resistência do ar, por exemplo. Tá? Então funciona da seguinte maneira. A gente quer estudar aqui o movimento oblíquo, um movimento de um lançamento sob a ação da gravidade. Tá? Esse efeito, esse movimento, ele é um movimento que acontece em duas dimensões, porque é difícil descrever esse movimento aqui em uma linha reta, né? Porque se a gente pensar intuitivamente, o que deve acontecer aqui, quando uma partícula é jogada para o alto com uma velocidade inicial, que eu vou chamar de v0, e formando um ângulo θ com a horizontal, o movimento que a gente espera observar, de acordo com a nossa intuição, é um movimento parecido com esse aqui, né? Então, é um movimento que acontece tanto na direção y quanto na direção x. Então, é um exemplo clássico de um movimento em duas dimensões, né? Vamos ver como é que a gente faz para tratar ele. Então, primeiro, esse movimento é simples nesse sentido. Uma partícula é lançada para o alto com velocidade inicial v0. O ângulo de lançamento é θ. Então, esses são os dois únicos parâmetros que eu estou fornecendo nesse problema. Qual é a velocidade de lançamento e qual é o ângulo de lançamento. Isso aqui tudo está sob a ação da gravidade. A gravidade é uma força vertical puxando para baixo, como a gente já conhece, então ela tem a capacidade de alterar ou de influenciar o movimento que acontece na vertical, mas ela não tem a capacidade de influenciar o movimento que acontece na horizontal. Só que isso a gente vai ver com detalhes, isso vai aparecer automaticamente ali para frente. Mas para efeito da gente estudar o movimento desse sistema, a gente precisa definir um sistema de coordenadas e, com base nesse sistema de coordenadas, escrever as equações de movimento. Então, eu só vou deixar claro aqui que os parâmetros que a gente vai lidar são v0 e θ. Então, toda resposta, todo resultado que a gente obtiver nesse problema, eles têm que ser dados em função dos parâmetros iniciais do problema, v0 e θ. Tá? Eu vou escolher o eixo do x na horizontal, como de costume, apontando para a direita, o eixo do y vertical apontando para cima, da maneira usual. Tá? E a força que age sobre essa partícula é a força peso, e nada mais. Além do mais, eu vou fazer esse sistema de coordenadas de tal maneira que no instante inicial do lançamento, a posição da partícula corresponde à origem, ou seja, a partícula está localizada na origem do sistema de coordenadas. E a velocidade inicial, como a gente já conversou, é dada por v0. Né? Esse vetor velocidade ele tem componentes na direção x e na direção y. Se eu escrever as componentes na direção x e y, de acordo com o ângulo θ, obtém essa fórmula de decomposição. Né? Então, v0 cosseno θ é a componente x, v0 seno θ é a componente y. Aqui ficou faltando um parênteses, tá? O v0 multiplica o seno θ aqui também, não é só o cosseno, não. Tá? Só um detalhe. Muito bem. Quando a partícula estiver num instante intermediário do movimento, desenhando uma trajetória arbitrária aqui, num determinado instante ela vai ter alguma localização, e essa localização é dada pelo vetor posição, que é o vetor que conecta a origem do sistema até o ponto em consideração. O vetor posição, como a gente está tratando o movimento no plano, que tem só x e y, então ele tem duas componentes, a componente x e a componente y de t. Essas componentes x e y de t são as funções horárias do movimento na direção x e na direção y. Mas para encontrar essas funções horárias, a gente precisa resolver a equação do movimento baseado na segunda lei de Newton, que é a equação que dita para a gente as regras da dinâmica. Né? Para isso, a gente precisa saber qual é a força resultante no problema. A força resultante, que é a única força que age sobre a partícula, é a força peso. Portanto, eu escrevo aqui, menos mg vezes y. Né? Tomando cuidado que tem esse sinal de menos aqui porque a força peso aponta para baixo. O eixo do y está apontando para cima, então eles estão em direções opostas, por isso eu preciso colocar esse sinalzinho de menos. Usando a segunda lei de Newton, de que a força resultante é a derivada segunda da posição, eu posso escrever isso dessa maneira. Né? Então a força resultante de um lado, do outro lado eu tenho aqui a força, a derivada da posição na direção x e a derivada da posição na direção y também, mas com os devidos versores aqui, né, para a gente saber qual é a componente x e qual é a componente y. Do lado esquerdo da equação, eu tenho as forças.
não tem nenhuma força que age na direção x. Só tem força que age na direção y. Portanto, a componente x do lado direito tem que ser igual a zero. E a componente y do lado direito tem que ser igual à componente y do lado esquerdo. Fazendo essas duas igualdades, eu obtenho essa fórmula, essas duas equações aqui. Tá? Duas equações diferenciais. As duas muito simples de resolver. A primeira delas é a equação diferencial de uma partícula livre. Uma partícula que não está sob ação de força nenhuma. Lembra que a derivada segunda é a aceleração? Então, na verdade, o que eu quero descrever na direção x é um movimento de uma partícula que não tem aceleração. A gente conhece esse movimento, é um movimento uniforme, velocidade constante. Então, na direção x, a função horária é dada pela equação do movimento uniforme, x0 mais vt. A posição inicial é o que diz respeito à posição na direção x, né? E também a velocidade inicial é a velocidade inicial na direção x, só a componente x da velocidade. Já na direção y, a gente tem um movimento que está sim sob a ação de uma aceleração, mas é a aceleração constante da gravidade. Quando um movimento está sob a ação de uma aceleração constante, a gente tem um movimento uniformemente variado, cuja equação é dada por essa expressão. Aqui aparece a posição inicial na direção y, a velocidade inicial também na direção y, e aqui o termo de aceleração, que é menos g. Né? Então, fazendo as substituições, né, jogando, x0 e y0 são zero porque a partícula parte da origem. v0x e v0y são as componentes da velocidade inicial, v0 e v0x, v0y. Tá? Então, fazendo essa substituição, eu fico que x de t é dado por essa expressão, y de t é dado por essa expressão. Então, eu sei como a partícula se movimenta na direção x, eu sei como a partícula se movimenta na direção y. O vetor posição de forma completa, né, pode ser escrito assim, só colocando o x e o y ali. Então, ótimo. Isso aqui é a função horária do movimento. Isso aqui diz pra gente qual é a posição da partícula em cada instante de tempo. E dá essa posição pra gente na forma de vetor, inclusive, que seria justamente o vetor r. Né? Então, se eu colocar lá no lugar do t o valor que eu quiser saber, ele vai dar qual é o vetor que fornece a posição da partícula. Mas muitas vezes a gente está interessado em saber qual é a forma matemática dessa curva aqui, dessa trajetória. Enquanto que se a gente trabalha com vetor, ele só vai dizer para onde é que o vetor posição está apontando. E se eu quiser saber como é que é a trajetória da partícula, eu teria que desenhar vários vetores para ter uma ideia do que acontece. Então isso aqui é uma equação paramétrica. A função horária fornece a equação da trajetória, mas de forma paramétrica. E o parâmetro que dita essa função horária é o tempo. Então ela está parametrizada por tempo. A gente pode desparametrizar a equação de forma a saber qual é o formato de fato da trajetória. Como é que a gente faz isso? A gente precisa de alguma maneira aprender ou descobrir como relacionar a variável x com a variável y. Porque se a gente sabe como que é o y em função de x, eu sei como é que é essa curva aqui. Então olha só, o que a gente pode fazer? Só para deixar claro, né? Se eu sei como é que é a posição, em função do tempo, a velocidade pode ser obtida diretamente só por derivação. Né? Então, deriva no tempo, eu tenho um vetor velocidade. Como a gente já sabia, né? O vetor velocidade ele tem uma componente na direção x e essa componente é constante, não varia com o tempo. O θ é constante, v0 é constante, então ela é constante, movimento uniforme, como a gente já esperava. E na direção y, o movimento ele é uniformemente variado, varia com o tempo, mas constantemente, de forma linear. Né? É o movimento uniformemente variado que a gente já bem conhece. Agora sim, para desparametrizar a função, eu sei que o x de t, o x está relacionado com a variável t, o y está relacionado com a variável t, então o x e o y eles estão relacionados um com o outro, mas de forma indireta. Eu vou partir da primeira equação, que ela é um pouco mais simples. Então, a partir da equação do x, eu consigo isolar a variável t. Então, olha só, se eu isolar o t desse lado, passar todo o resto dividindo, eu fico com essa equação aqui. O t é a mesma coisa que x dividido por v0 cosseno θ. Bom, mas se t está relacionado com x, agora eu posso simplesmente pegar na equação do y, onde tem t, eu substituo por x, dessa maneira. Fazendo essa substituição, eu chego, por fim, nessa equação aqui. Y está relacionado com x, de acordo com essa função. Note que tangente θ é uma constante,
todo esse negócio aqui, independente do que seja, é uma constante, não varia com o tempo nem com nada. Então, a função que descreve a trajetória dessa partícula é uma função parabólica. Essa aqui é a equação de uma parábola, equação de segundo grau, cuja concavidade é para baixo, né? Porque o coeficiente que multiplica o x ao quadrado é todo esse negócio aqui, tem esse sinal de menos. Ó. Todo mundo aqui é positivo, mas tem esse sinal de menos, portanto, vai dar uma parábola com concavidade para baixo. Então, de fato, aquela curva que a gente desenhou, ela tem um formato de uma parábola. Esse é o movimento oblíquo. Tá? A gente pode querer saber, quando a gente lança uma coisa para cima, com um certo ângulo e com uma certa velocidade, qual é a altura máxima que isso vai atingir, qual é o alcance máximo que isso vai atingir. Só que daqui em diante é só um problema de cinemática, porque agora a gente já encontrou a equação do movimento, já sabe como é que é a trajetória e tudo. Agora é uma questão de cinemática, encontrar as posições, tempos e coisas mensuráveis nesse sentido. Como é que a gente pode fazer? Bom, eu vou chamar a altura máxima aqui de Hzão e vou chamar esse alcance máximo aqui de Azão, tá? Como é que a gente calcula a altura máxima? Bom, a gente pode fazer assim, ó. A altura está relacionado com o y, né? A variável é dado pela posição na vertical da partícula. Então, eu tenho uma fórmula que fala para mim qual é a altura da partícula em cada instante de tempo. Portanto, o que eu preciso fazer é calcular a altura da partícula no instante que ela estiver passando pelo ponto mais alto da trajetória. Então, esse Tm aqui é o tempo máximo, o tempo para atingir o ponto de máximo. Quanto tempo a partícula demora para chegar lá no ponto de máximo? Se eu souber quanto tempo ela demora para chegar aqui, eu posso agora calcular o y naquele instante de tempo e isso vai me dar a altura máxima. Mas a questão agora é, como é que eu faço para calcular quanto tempo a partícula demora para chegar nesse ponto? Seja lá o que for, se ela chegar no ponto de máximo, na direção y, no ponto de máximo a velocidade da trajetória da partícula deve se anular. Porque se a velocidade não anular, é porque ainda não é o ponto de máximo, é porque ela ainda está subindo. No ponto de máximo, assim como quando a gente calcula máximo e mínimo de função, a derivada se anula. Então, descobrir em qual instante de tempo a partícula vai passar pelo ponto de máximo significa saber em qual instante de tempo a velocidade vai anular. Porque pensa assim, ó, antes de chegar no ponto de máximo, a velocidade da partícula ela é positiva, né? Porque está no sentido crescente do y. Então, a velocidade vertical está subindo na mesma direção do eixo do y, então ela é um valor positivo. A partir do ponto de máximo, a velocidade vai começar a apontar para baixo e vai começar a ser negativa, porque daí agora a velocidade está apontando no sentido contrário do eixo do y. Então aqui a gente tem um valor positivo de velocidade, aqui a gente tem um valor negativo de velocidade. Para passar de positivo para negativo, a gente necessariamente tem que passar pelo zero, assumindo que isso acontece de uma forma contínua, né? Então, o ponto de zero, de derivada zero, é o ponto de máximo. Fazendo essa continha, ó, se eu derivar em relação a y igual a zero, isso deve dar o que eu estou querendo descobrir. Então, a derivada do y em relação a t é essa expressão aqui. Igualando isso aqui a zero, eu tiro que o tempo de máximo, ou o tempo para chegar no ponto máximo, é dado por essa expressão. Depende da velocidade inicial, depende do ângulo e depende da gravidade g. Feito isso, agora que eu sei quanto tempo demora para chegar lá no ponto mais alto, eu posso calcular qual é a altura desse ponto, calculando o y de Tm, simplesmente. Substitui o tempo Tm igual a isso aqui lá na equação do y, e eu devo chegar nessa fórmula aqui. H é V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2g. Note que essa altura máxima depende só dos parâmetros iniciais do problema, né? Quais são eles? A velocidade inicial, o ângulo de lançamento, velocidade inicial, ângulo de lançamento. É a única coisa que influencia. E claro, a gravidade, né? A gravidade não é um fator externo, não é uma propriedade desse sistema aqui, é uma propriedade da Terra. Mas é claro que ela influencia também no movimento, né? Mas é um parâmetro que a gente não pode ajustar, a gente não tem controle sobre ele. Então, essencialmente, depende somente da velocidade inicial e do ângulo. Próximo passo é calcular agora o alcance máximo. Qual é o alcance máximo que esse treco aqui deve obter? Certamente deve depender do ângulo, né? Porque se o ângulo for muito aberto, a partícula não vai chegar tão longe. Mas se o ângulo for mais fechado assim, provavelmente a partícula vai andar mais longe também, né?
Então, vamos ver como é que isso acontece. É bem análogo ao que a gente fez para achar a altura máxima. Para achar o alcance máximo, a gente quer saber agora em relação ao x, né? O alcance é uma medida horizontal. Então, quem vai dizer para a gente o alcance é o x de t, a função horária na direção x. Se eu souber quanto tempo a partícula demora para chegar até o final da trajetória, basta calcular o x daquele tempo. Então, eu estou chamando esse tempo de tempo total. Esse Tzão aqui representa total. Então, se eu sei qual é o tempo total do movimento, o x desse tempo total vai ser o alcance máximo, que é o que eu quero descobrir. Eu só não sei como eu calculo esse tempo total por enquanto, né? Mas isso aqui deve dar a resposta que eu estou procurando. Como é que eu faço para achar o tempo total? Seja lá qual for, o tempo total, ou o tempo que a partícula demora para chegar nesse ponto, é um ponto onde o y se anula, né? Porque quando a partícula chegar no chão novamente, qual vai ser o valor do y? Vai ser zero. Então, se eu souber para qual valor de tempo o y vale zero, isso deve me ajudar a resolver esse problema. Então, para achar o tempo total, eu vou descobrir quanto tempo a partícula demora para chegar na posição y igual a zero. Então, igualando y a zero, eu tenho essa equação aqui, que eu posso até fatorar ela, né? Escrever dessa maneira. Então, note que tem dois valores possíveis para o tempo. O primeiro deles é, quando é que isso aqui vai ser zero? Quando o tempo for igual a zero. Só que t igual a zero não é a solução que me interessa, porque isso corresponde a esse ponto aqui, ó. É o ponto onde o y vale zero no instante t igual a zero. É a solução, mas não é a solução que eu estou procurando para resolver, para achar o alcance máximo. Então, isso aqui corresponde a esse ponto. O que eu quero saber, então, é a outra raiz desse problema, a outra raiz desse polinômio. A outra raiz deve ser esse ponto aqui, quando o y chegar nessa posição, que é quando esse termo aqui entre parênteses dá zero. Igualando isso aqui a zero, eu chego nessa expressão, que o tempo total é 2 vezes v0. Ó, se a gente observar, o tempo total ele é 2 vezes o tempo de máximo. Lembra que a gente calculou o tempo máximo, o tempo para chegar no ponto de máximo? Ó. O tempo para chegar no ponto de máximo é v0 seno θ sobre g. O tempo total é 2 vezes v0 seno θ sobre g. Ou seja, o tempo total é o dobro do tempo que demora para chegar até o ponto de máximo. Significa que ele demora uma certa quantidade para chegar no máximo, depois demora a mesma quantidade para ir do máximo até o zero novamente. É um problema bem simétrico. Tá? E aí, agora é só uma questão de substituir o tempo total na expressão do x e achar o alcance máximo. Fazendo isso, eu devo chegar nessa expressão aqui, que é v0 ao quadrado cosseno de 2θ sobre g. Observe que, novamente, o resultado aqui só depende de quem é a velocidade inicial, a velocidade do lançamento e do ângulo θ. Além da gravidade, que é um fator externo, né, mas que a gente não tem controle sobre ela. Então, isso aqui fornece para a gente o alcance. Isso tudo aqui que a gente está discutindo é um movimento, um lançamento oblíquo sem resistência do ar. A gente só está considerando efeitos da gravidade. Na próxima videoaula, a gente vai ver o que acontece, quais são as diferenças de quando a resistência do ar é levado em consideração.